com os desdobramentos da mega operação que aconteceu lá no Rio na semana passada. O ministro Alexandre de Moraes já está no Rio de Janeiro numa reunião com o governador Cláudio Castro. O encontro é para ouvir os esclarecimentos do governador sobre essa ação que deixou 121 mortos no Complexo do Alemão e da Penha. Rodrigo Viga chega então ao vivo, direto do Rio, com a gente agora. Oi, Viga, boa tarde. Já temos algum desdobramento aí? Alguém já se pronunciou? Como é que anda a reunião? Tudo bem, Márcia? Boa tarde para você, para o Bruno, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Não tivemos e talvez nem teremos nenhuma manifestação ao longo de toda essa extensa agenda do ministro Alexandre de Moraes, que veio ao Rio de Janeiro para acompanhar aí os desdobramentos da mega operação da terça-feira da semana passada na Penha e no Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Moraes chegou de helicóptero junto com o governador Cláudio Castro aqui no Centro Integrado de Comando e Controle, que é uma espécie de QG das Forças Policiais do Rio de Janeiro. Ele não teve contato com a imprensa e houve até um pedido do Alexandre de Moraes para que nenhuma declaração fosse dada após esse encontro, que terminou a questão de poucos minutos. Foram 2 horas de reunião aqui no Centro Integrado de Comando e Controle. Foi uma reunião em tese técnica, e o objetivo do não pronunciamento é justamente evitar qualquer tipo de politização, porque aqui no Rio de Janeiro a gente sabe que há muitas críticas à DPF das favelas, e agora o Moraes é o relator dessa matéria após o anúncio da aposentadoria do também ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Castro, Moraes e outros integrantes da cúpula de segurança do Rio de Janeiro seguiram também de helicóptero agora há pouco para o Palácio Guanabara, sede do governo do estado. Lá, Moraes vai ser recepcionado com almoço, depois segue uma extensa agenda ao longo desta segunda-feira aqui no Rio de Janeiro. Nós temos imagens aí mostrando aqui os bastidores, nós conseguimos essas imagens mostrando os bastidores desse encontro do ministro com a cúpula da segurança do Rio de Janeiro. Foram 2 horas, mais ou menos, de encontro, em que foram feitas perguntas pelo ministro Alexandre de Moraes aos representantes da Polícia e da Segurança Pública do Rio de Janeiro. Delegados que aparecem na imagem: Vitor Santos, secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, e os secretários de Polícia Civil e Polícia Militar, Felipe Cury e Marcelo de Menezes. Ainda na noite desta segunda-feira, Moraes vai estar na sede do Tribunal de Justiça do Estado, no Ministério Público do Rio de Janeiro e também na sede da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Ele termina a passagem pelo Rio de Janeiro com um encontro, provavelmente, na sede administrativa da Prefeitura, com o prefeito da cidade, Eduardo Paes. Talvez, se houver algum tipo de pronunciamento, segundo as fontes da Jovem Pan, será depois desse último encontro de Moraes com Paes aqui na cidade do Rio de Janeiro. Uma espécie de silêncio, um caladão controlado, para que se dê um viés técnico em vez de político a essa visita de Alexandre de Moraes ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira, dias depois da mega operação da semana passada na Penha e também no Alemão. Márcia. Viga, me tira uma dúvida. Como é que anda a investigação? Quais são os próximos passos? Como está hoje a segurança nos complexos da Penha e do Alemão, para a gente atualizar a nossa audiência, por favor? O policiamento segue reforçado, né, Márcia, por tempo indeterminado, até porque a gente não sabe qual vai ser algum tipo, se vai haver algum outro tipo de represália, retaliação por parte do crime organizado. Aparentemente não, mas diante das pesquisas, das estatísticas, primeiro Datafolha, agora mais nesta segunda-feira do Quest, da Genial Quest, a gente sabe que a popularidade do governador Cláudio Castro subiu bastante e a operação também foi aprovada pelos moradores do Rio de Janeiro. Então, o que se deve esperar desdobramentos dessa mega operação, que faz parte da contenção, que visa justamente aquilo que as autoridades estão pregando há muito tempo: conter o avanço do Comando Vermelho, que não teve vergonha nenhuma de, no ano passado, anunciar que estava iniciando uma campanha de expansão territorial em nível estadual e também em nível nacional. Eu tive agora há pouco a informação de que naquela área de mata onde houve o conflito, o tiroteio intenso entre traficantes e policiais, havia entre 200 e 300 criminosos.
113 foram presos e 117 suspeitos de ligação com o crime organizado acabaram morrendo. O governo do Rio de Janeiro já fez um levantamento, cruzamento de dados, descobriu que 62 desses criminosos mortos vieram de outros estados, da região centro-oeste, do norte e do nordeste do país. Certamente, mais de 95% tinham ligação com o Comando Vermelho, e aqueles que não tinham antecedentes criminais faziam nas redes sociais apologia ao crime organizado, ao tráfico de drogas. Daí a certeza das forças de segurança do Rio de Janeiro que a atuação foi cirúrgica, que a operação foi bem sucedida e que dessa vez morreram provavelmente apenas criminosos ligados ao Comando Vermelho, viu, Márcia? Então, Rodrigo Viga, pelas informações. Qualquer novidade durante a tarde, você volta a nos acionar. Agora a gente vai direto para Brasília com o Bruno Pinheiro, porque teve a agenda do ministro antes de ir para o Rio, né? Alexandre de Moraes também fez aí uma determinação importante, não é, Bruno? Logo cedo, viu essa repercussão no Supremo Tribunal Federal. A gente segue repercutindo porque antes de viajar para o Rio de Janeiro, vem então essa determinação que o governo do estado, que ele armazene, que ele guarde todas as imagens, o que levou essa operação, o que seja relacionado a esta mega operação no Rio de Janeiro na última semana. A gente conversa já então com a nossa repórter, a Janaína Camela, quem tem os detalhes desta investigação, desta nova determinação do ministro Alexandre de Moraes. Antes, vamos já ouvir os nossos comentaristas, então, nesta segunda-feira. O Acácio Miranda é quem nos faz companhia. Acácio, que bom recebê-lo aqui ao vivo, 2 horas e 15 minutos. Isso vai ajudar na investigação, até mesmo sobre os agentes que estavam nesta operação. Imagens que foram liberadas nas últimas horas pelo governo do estado, da inteligência, também da Polícia Militar e da Polícia Civil, revelam a violência e quanto esses criminosos estavam armados, estavam com armamento que os agentes da polícia não estavam usando. Isso vai ajudar na investigação para comprovar que ali era um reduto de soldados do crime? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Henrique. Boa tarde especial à nossa audiência. Bruno, há um termo que é muito utilizado atualmente, que é o termo tem lugar de fala. E se nós olharmos para as diversas pesquisas que rodaram nos últimos dias relacionadas a essa operação, especialmente quando foram ouvidos aqueles que têm lugar de fala, portanto, aqueles que vivem nas comunidades dominadas pelo crime organizado, a ampla aceitação da operação. E um dos fatores que leva à aceitação desta operação é exatamente esse. Não foram mortos moradores da comunidade sem qualquer vínculo com o tráfico. Não foram mortas pessoas da comunidade que não tivessem atacado primeiro as autoridades policiais. Essa foi uma ação, pelo menos de acordo com o que nós acompanhamos até agora, cirúrgica, feita a partir de muitas investigações, feita a partir de muita inteligência, por isso que há esse apoio popular e por isso, principalmente, respondendo ao seu questionamento, há provas, há materialidade, há elementos que corroboram a atuação da polícia. E é óbvio que essas imagens e todas as outras provas serão utilizadas exatamente para que se comprove a necessidade da operação e a legalidade quando da realização dessa operação. A gente segue repercutindo, vou chamar também o Henrique Kriegner, que está conosco nesta segunda-feira. Henrique Kriegner, ótima semana, muito bem-vindo aqui em Tempo Real. A gente vê a força do crime organizado, como eles também se organizaram e como eles tinham informações, porque essa é uma investigação que já se arrastava durante alguns meses. Eles entram naquela região de confronto por volta de 5 horas da manhã e os criminosos já estavam acordados, esperando os homens, tanto das forças que chegaram nesta região. Há uma espécie até de rodízio, de plantão. Isso significa que eles fazem jus ao nome. É um crime organizado de fato. Às vezes, até mais que o Estado, não?
Exato, Bruno. Boa tarde para você, para a Márcia, para o Acácio e todos que nos acompanham agora aqui em tempo real. Realmente, o crime organizado vem mostrando as caras para dizer que não é qualquer quadrilhazinha de esquina, não. Realmente, eles estão não só com um aparato militar muito semelhante a de uma organização estatal, mas também da sua estrutura tática. A sua estrutura de negócios, a sofisticação econômica também, que a gente já sabe muito bem, não só o Comando Vermelho, mas o PCC e outras facções também, mas a questão tática, ou seja, a estrutura de combate. Isso é uma questão que a gente precisa se perguntar. De onde é que eles aprenderam? Não foi de vídeos no YouTube. Não foram treinados simplesmente por alguém que leu um livro ou dois de combate militar aí e foi colocar. Realmente existe uma inteligência que é utilizada pelo Estado tradicionalmente e que vazou no treinamento de forças paramilitares, vazou na preparação de estratégia tática e também, Bruno, não podemos esquecer, vazaram informações, muito provavelmente vazaram informações de dentro dos comitês aí de preparação, inclusive dessa operação, que foi bem sucedida, como a Cássio colocou aqui agora, mas que agora começa a mostrar certos indícios de que os traficantes ali e o Comando Vermelho já sabia. E aquilo que a gente sempre fala aqui na Jovem Pan, né, Bruno? Que o próprio crime organizado já tem representantes nas mais altas cúpulas de poder. No poder legislativo, no judiciário, no executivo, no setor privado, na Faria Lima, como a gente viu recentemente. Em tantas áreas existem pessoas ali que estão cantando a bola para aqueles que estão no morro. Agora, Cássio, qual o saldo político para Cláudio Castro, né? Num primeiro momento houve muita crítica, agora Rodrigo Viga disse que toda a população do Rio está com ele e que a popularidade dele teria aumentado muito após essa operação. Qual a análise política desse cenário que você vê agora? Até vi uma pesquisa esse final de semana colocando ele como possível candidato à presidência. Você tocou num ponto que eu tocaria, Márcia. Primeiro, ele era até desconhecido dos próprios cariocas, porque foi eleito vice-governador, com a cassação do governador assumiu o cargo e acabou disputando quase que sozinho as eleições de 2022. E quando nós olhávamos para a sucessão do presidente Lula para as eleições presidenciais de 2026, eram vários os pré-candidatos governadores da direita. Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Ratinho Júnior e até Mauro Mendes do Mato Grosso. Em nenhum momento nós víamos o nome de Cláudio Castro. Eis que a partir desta operação, o nome dele ganha robustez, não só no Rio de Janeiro, mas ganha projeção nacional. E a partir dessa projeção nacional, ele é visto como um dos grandes líderes da direita. Significa que ele será candidato? Não necessariamente. Significa que ele terá projeção suficiente para influenciar os resultados das eleições nacionais de 2026? Não necessariamente, mas é fato que ele já se colocou à mesa de discussão do que acontecerá em 2026. Então ele sai maior do que entrou a semana passada. A política realmente é a arte do possível, como diz o nosso amigo Túlio Nassi. As coisas mudam muito rápido, né, Acácio e Kriegner? A gente volta já já, então, com mais análise.